Vamos lá, nessa aula a gente vai partir da ideia que a gente quer falar em japonês, apague a luz, por favor. A gente quer transmitir a ideia de pedir para alguém apagar a luz. E nesse processo a gente chega nessa frase, tira algumas derivações dela, aprende algumas curiosidades e aumenta o nosso conhecimento de japonês para usar no dia a dia. Então vamos lá, eu trouxe primeiramente essa frase aqui, ó. Denki o kesu. Denki o kesu. Que eu traduzi aqui como apagar a luz. Essa frase tem uma peculiaridade que é o seguinte. Essa palavra, denki, ela significa literalmente eletricidade e não luz. Só que em japonês a gente pode usar o termo apague a eletricidade, só que você está se referindo, na verdade, a apagar a luz. É semelhante a em português, quando algumas pessoas, não sei se todas as regiões do Brasil falam assim, mas aqui é muito comum, a pessoa fala assim, ó, você já pagou a conta de luz? Ou quanto veio a sua conta de luz, né? Não é conta de luz, porque a gente não usa energia elétrica só para a luz. Só que convencionou-se falar desse jeito. Então as pessoas falam conta de luz se referindo à conta da eletricidade como um todo. Nesse caso aqui, no japonês, acontece também, só que é o contrário, né? A palavra denki significa eletricidade, e quando eu falo apagar a eletricidade, literalmente, a ideia que está sendo transmitido é de apagar a luz, ok? E depois nós temos aqui o verbo kesu, que significa apagar, beleza? Quem apaga, apaga alguma coisa. A coisa que ele apaga, em japonês, vem aqui com a partícula o, né? Então, para esse verbo aqui, né, a coisa que eu apago, eu coloco antes da partícula o. Então, denki o kesu. Para transformar isso numa ordem, transformar isso num pedido, a gente usa a estrutura te kudasai, que é o que eu trouxe aqui depois, ó. Denki o keshite kudasai. Apague a luz, por favor. Aqui sim, a gente já passa a ter a ideia de um pedido, né? Tanto que eu coloquei aqui o por favor. O que está acontecendo aqui é que a gente tem exatamente a mesma frase, só que ela está na estrutura te kudasai, que serve para fazer pedidos ou dar ordens de maneira educada, de maneira cordial. Por isso mesmo que na tradução eu coloquei aqui um por favor, né? Para fazer essa estrutura, a gente passa o verbo para o que é chamado de forma T dos verbos. Essa forma ela é usada para aplicar esse tipo de estrutura, né? Ela por si só, sozinha, não tem um significado, mas eu preciso passar o verbo para essa forma para juntar ele com outras palavras que dá a ideia de estruturas, né? Então, o verbo kesu, ele fica keshite. E o motivo disso é todo verbo terminado em su, a gente troca ele por shi e coloca o te, ok? E aí eu junto com a palavra kudasai, que é uma palavra que um sentido literal dela é mais assim de receber a ação, fazer aquilo por mim, né? Então quando eu falo keshite kudasai, eu estou falando apague, por favor. Como é uma estrutura educada, né, a gente coloca esse por favor aqui. Mas isso não é uma tradução literal, palavra por palavra, é uma tradução de ideia. Quando eu falo tradução de ideia, é que a gente pega a ideia que aquela frase ou palavra em japonês transmite e monta uma frase em português que transmite a ideia o mais semelhante possível. O japonês é um idioma muito diferente do português, distante, então a gente não faz uma tradução de palavra por palavra, porque a forma de pensar, a forma de raciocinar e transmitir a linguagem é diferente na sua essência, né? Então, quando eu falo denki o keshite kudasai, eu estou falando apague a luz, por favor. A partícula o continua aqui igualzinha, né? Agora, vamos incrementar um pouquinho. Apague a luz do quarto, por favor. Heia no denki o keshite kudasai. Então, a única diferença é que agora a gente colocou heia no denki. A gente tem essa palavra aqui, ó. Heia significa quarto. Heia. Ela é usada no sentido de cômodo também. Apesar de ser o quarto ali, ele é um cômodo mesmo, literalmente, né? Essa palavra. Ela é muito usada para falar do quarto, tá? Mas ela é usada como um cômodo como um todo, ok? E a gente tem a partícula no, que dá a ideia de pertencimento, né? O que vem depois dela pertence ao que vem antes. Então, quando eu falo
Heia no denki. Eu estou falando a luz do quarto. Eu coloquei luz entre aspas porque literalmente é eletricidade, né? Então, a eletricidade do quarto. O que vem depois da partícula pertence ou você está fazendo uma atribuição ao que vem antes, ok? É como se o que vem antes é o dono, por assim dizer. E o resto é tudo igual, a gente só trocou o objeto aqui, né? A partícula O indicou objeto. Então, a coisa que a gente apaga, a gente ao invés de falar só a luz, a gente falou a luz do quarto, ok? Agora uma outra frase aqui usando quase tudo que a gente aprendeu, né? Uma frase mais aleatória. Heia no denki o smaho de kesu apuri. Aplicativo que apaga a luz do quarto com o smartphone. Ficou um furigana aqui no ri do katakana, mas desnecessário, tá? Foi um erro na edição. Então, mesma coisa, ó. Heia no denki. Luz do quarto. Ok? Partícula o, porque a gente continua tendo o verbo kesu, que significa apagar. Quem apaga, apaga alguma coisa. A coisa que apaga está com a partícula o. Aí temos aqui smaho de. Smaho significa smartphone. É uma abreviação, na verdade, da palavra, tá? Smaho. E aí temos aqui a partícula de. A partícula de indica, de modo geral, o meio pelo qual uma ação é feita. Então, o que eu uso para fazer a ação apagar? Nesse caso aqui, ele usa o smartphone. Então, quando eu falo smaho de kesu, eu estou falando apagar com o celular, né? Partícula de é que dá a ideia de que eu usei o celular para executar a ação apagar, ok? E no final temos apuri, que significa aplicativo, ok? Apuri é uma abreviação de application, né? Essas palavras, por exemplo, smartphone, smartphone, né? Abreviou para smaho. E aqui também apuri, aplicativo, application, abreviou para apuri. É comum na língua japonesa, nessas palavras que vêm de fora e que são mais longas, né? Criar essas abreviações, tá? Quando eu falo kesu, que é apagar, ou smaho de kesu, e coloco no final outra palavra, eu tenho o que é chamado de frase adjetiva. A gente chama isso, a gente dá esse nome para esse fenômeno aqui, que é quando uma frase caracteriza uma palavra. Como assim? Eu tenho aqui essa parte, ó, smaho de kesu, apagar com o smartphone, né? É o que a gente viu agora. Aí quando eu coloco apuri depois, smaho de kesu apuri, eu estou falando aplicativo que apaga com o smartphone, né? Ou seja, a frase apagar com o aplicativo, né? Ela virou um adjetivo, por assim dizer, uma característica da palavra apuri, que significa aplicativo. Ou seja, um aplicativo que apaga com o smartphone. Beleza? Outras formas de dizer luz, né? Primeira temos aqui, ó, dento kesu, apagar a lanterna ou luminária. Essa palavra aqui, ó, dento, se você procurar no Google Imagens, inclusive uma boa dica para você aprender o significado de palavras, mais com imagens do que com palavras, né? É você colocar ela em japonês no Google Imagens. Melhor do que o Google Tradutor, inclusive. Ele vai te mostrar fotos daquela palavra. Isso funciona muito bem quando a palavra é de objetos concretos, né? E não ideias, né? Se você digitar amor lá, não sei se vai resolver seu problema, mas se você colocar nomes de objetos, ele vai mostrar fotos daqueles objetos, né? Então essa palavra é usada para lanterna, luminária, ok? Dento. Outro exemplo aqui, né? Rampu o kesu. Rampu o kesu. Apagar o abajur. Temos essa palavra aqui, ó. Rampu, que está em katakana, ok? Outro exemplo aqui. Heia no raito keshite kudasai. Apague a luz do quarto, por favor. Nesse caso aqui, ele quis usar a palavra raito,
que significa luz também, é derivado de light, do inglês, né? Por que ele falou assim e no outro falou do outro jeito? Porque ele quis, né? Várias palavras no nosso cotidiano têm formas diferentes de dizer, e aí é a opção do falante. É igual o exemplo que eu dei da conta de luz. Tem gente que fala conta de luz, tem gente que fala conta de energia elétrica. Ele está sendo mais literal, o outro está sendo menos literal, mas os dois jeitos de falar estão transmitindo a mesma ideia. E existe no japonês o raito, derivado do inglês, e que significa luz, ok? Outra frase aqui, ó. Denkyu ga kireta. A lâmpada queimou. Aqui, ó, essa palavra, denkyu, significa lâmpada. É literalmente a lâmpada, tá? O objeto lá de vidro que tem a reação lá para emitir luz, ok? Denkyu significa lâmpada. Aí, esse verbo aqui, ó, kireru, ele significa literalmente cortar. Então, quando eu falo denkyu ga kireta, eu tô falando que a lâmpada foi cortada. Só que o sentido que está trazendo disso, na verdade, é que ela queimou, né? Em português a gente usa o verbo queimar, em japonês usa o verbo ser cortado. Então, kireta, ela foi queimada, ela foi cortada, ok? A gente pode até pegar esse queimou e colocar entre aspas. Mais um exemplo aqui. Hikari wa oto yori hayai. A luz é mais rápida que o som. Então, hikari significa literalmente luz, né? Tipo a luz mesmo, os fótons ali andando, enfim, o que é a luz na sua essência, tá? Aí temos aqui a partícula wa, que indica o assunto principal, então falando sobre a luz. Aí temos aqui oto, que significa som. Aí temos yori, que significa mais que. Isso pode ser chamado de uma estrutura, né? Um padrão de frase para você falar que uma coisa é mais do que outra, tá? E depois temos hayai, que significa rápido. É um adjetivo essa palavra. Então, falando sobre a luz, hikari wa oto yori, mais do que o som, hayai, rápido. Então, a luz é mais rápida que o som. Beleza? E o verbo que a gente usou aqui no começo para falar apagar é o verbo kesu, que significa apagar. Ele significa apagar literalmente, não tem nenhum sentido figurado por trás dele. Então, por exemplo, ele é usado também aqui, ó, terebi o kesu, desligar a televisão. Então, em japonês, usa o verbo apagar, tanto para apagar a luz, quanto para desligar outros equipamentos eletrônicos. Você está literalmente apagando ele, né? Então, terebi, que tem aqui, significa televisão. E o mesmo padrão aqui, né? Partícula o indica o objeto. Quem apaga, apaga alguma coisa. E aqui com o sentido literal mesmo de apagar, né? Kokuban o kesu, apagar a lousa, né? A lousa, kokuban, significa a lousa da escola mesmo, né? Aquela lousa branca. Não, essa aqui é a lousa verde ou preta, né? Tanto que ele tem o kanji aqui de preto, né? Kuroi. Então, kokuban é a lousa, vou chamar de quadro negro, porque assim não deixa margem para não entendimento. E aqui a partícula O, quem apaga, apaga alguma coisa. Inclusive a palavra borracha, né? A borracha de apagar é keshigomu. Por quê? Esse keshi, ele é do verbo apagar, e gomu, ele vem de borracha como um todo, ou seja, a borracha escolar de apagar, keshigomu. Inclusive, uma curiosidade, essa é uma única palavra que tem kanji, hiragana e katakana na mesma palavra. Beleza? Então essa é a aula, espero que você tenha gostado dessa aula nesse formato. A gente parte de uma ideia que é usada no dia a dia, né? No caso, apague a luz, por favor. E a gente chega nessa ideia e puxa algumas curiosidades em volta. Nisso você aprende palavras novas, você aprende estruturas novas, você revisa coisas e tudo mais. Então,
deixa seu comentário dizendo o que você achou, clica no gostei aí na aula se você gostou dela e a gente se vê na próxima aula aqui do programa Japonês Online.